e Eudson Estamos de volta direto do home office aqui, o estúdio e o Kilson, direto do estúdio 4 às 7h34, no oferecimento da Noroeste, as lojas que vendem moda. Ô Kilson, a gente tem o prazer de receber o senador Everton do Maranhão, um dos senadores mais atuantes hoje no Brasil. Com certeza. Muito querido no estado, no Maranhão, tem crescido muito nos últimos anos. E a gente tem o prazer de recebê-lo hoje aqui no Bom Dia para conversar sobre, principalmente, a atuação dele em relação à pandemia, que foi tão importante desde o início. São ações dele importantes que representaram no Brasil inteiro, por exemplo, como a proibição do corte de energia às sextas, acho que também durante o final de semana, entre outras situações importantes para o povo brasileiro, claro, para o povo do Piauí e do Maranhão. Senador, tem sido de muito trabalho, né? Trabalho cansativo, o senhor tem sido presença marcante em todas as sessões presenciais, principalmente, nesse momento tão importante que vive o Brasil em relação ao auxílio emergencial. Como é que tem sido essa luta pelo povo maranhense, pelo povo brasileiro? Leidson, todos os telespectadores do Bom Dia Meio Norte, primeiro meu bom dia e toda a minha solidariedade às famílias enlutadas, às pessoas que perderam entes, amigos, pessoas queridas nessa guerra contra esse inimigo invisível que é a Covid-19. O Brasil já completou um ano de muita tragédia, de muito tempo difícil. Nós, em fevereiro do ano passado, foi registrado oficialmente no Brasil o primeiro caso do Covid-19. E de lá para cá, o mundo todo, ou pelo menos as principais nações, se prepararam para o que estava por vir. E hoje nós estamos nesse momento difícil, repito, e que a gente tem um número de desempregados enorme no Brasil e no Nordeste, um número de pessoas que têm o seu negócio aí vendo tudo indo por água abaixo, fechando as suas portas, os empreendedores, as pessoas sendo jogadas para o mundo da informalidade, para a busca da sobrevivência e, infelizmente, Leidson, a fome, o fantasma da fome, ele volta a assolar todo o povo brasileiro. Então, nós aqui no Senado Federal temos tido essa preocupação de atuar justamente aonde se precisa e o que precisa de verdade fazer, que é agir para tentar diminuir o impacto dessa falta de planejamento e da falta, por que não dizer, de ação concreta do governo como um todo para que pudesse enfrentar essa situação. Hoje, senador, você pega qualquer país do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos, quando começou a pandemia, eles fizeram um grande pacotão, um pacotão trilionário, onde se tratava desde do trabalhador, o informal, até os empresários. E, com isso, eles fizeram todo um planejamento até para comprar vacina. Hoje, no Brasil, você ainda está aí nesse dilema de vacinar as pessoas ainda acima de 60 anos. O povo mais leigo pode se perguntar assim, senador, diz, olha, mas os Estados Unidos é uma grande potência, tem muito dinheiro, dava para ter sido feito isso no Brasil se houvesse planejamento lá atrás, senador? A grande potência é o Brasil, nós temos o SUS, o Sistema Único Brasileiro, ele é uma referência em todo o mundo. Quando nós tivemos aí o surto da HN1, quando tivemos outros surtos, sempre nós fomos referência para que pudesse chegar em todos os rincões, em todos os cantos do Brasil, do Iapoque ao Chuí. O Brasil ele tem uma capacidade enorme de fazer ao mesmo tempo a política pública que é a mais universal que tem, que é a nossa saúde. Então, se tivesse a vacina, por dia nós estaríamos vacinando milhões de brasileiros. E por que não tem a vacina? Porque não se teve governo, não se teve planejamento, se teve muita brincadeira, se teve falta de respeito com as pessoas e com a vida. Você pega, Leidson, como é que chega numa altura dessa do campeonato, a gente ainda está discutindo se a China é ou não é uma boa parceira para o Brasil. É inacreditável, o ministro da Economia ontem abrir a boca para fazer aquela declaração. Nós aqui estamos todo mundo fazendo um esforço enorme. Eu faço parte também da Comissão de Relações Exteriores. Nós fazendo um esforço enorme para ter relação com a Embaixada da China, com outros países que têm capacidade não só de fazer negócio com o Brasil, de gerar riqueza para o Brasil, mas também de nos ajudar nesse momento difícil. Aí o ministro da Economia, que tinha que ser o principal diplomata do Brasil para abrir a porta justamente para trazermos investimento, porque sem investimento nós não vamos ter emprego, sem ter gente aqui dentro gastando, não vai ter condição de gerar riqueza para esse país,
e aí o próprio ministro vem atacar um país como a China, altamente estratégica para o Brasil, e realmente nós estamos assim. Ontem o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, um deputado federal, disse: nós estamos vivendo um hospício. Né? Não dá para acreditar que, numa altura dessa do campeonato, brasileiros morrendo, são quase 400 mil mortos, nós temos um monte de desempregados, nós temos um monte de gente fechando as portas, e o governo ainda leva de brincadeira a política externa brasileira. Nós não temos condição de viver simplesmente numa ilha. Nós precisamos ter relação lá fora. E como é que vai criar essa relação lá fora? Você apontando o dedo e acusando um outro país de ser responsável ou não por vírus. E lembrando que 95% da vacinação brasileira são com insumos, né, chineses. Claro, e no mundo é isso. Não adianta, é uma realidade. Não é à toa que ela hoje é a maior potência econômica do mundo. Se vamos discutir isso estrategicamente, eu concordo. Então vamos discutir para o futuro. Primeiro, seu Paulo Guedes, não vamos cortar dinheiro para a educação, porque você quer discutir independência do Brasil, então não dá para discutir independência do Brasil cortando dinheiro da educação, cortando dinheiro da nossa ciência. Nós temos aí a base de Alcântara, que é do lado aí no Maranhão. A base de Alcântara ela poderia ser uma grande potência estratégica para não só para os negócios aeroespacial do Brasil, mas para o mundo, para nós sermos os vendedores de bons serviços e de tecnologia. Nós poderíamos estar investindo nesse capital maravilhoso chamado brasileiro. Nós, pessoas, os brasileiros, eles são de um potencial enorme. Agora, qual é a oportunidade que está sendo dada a ele? Qual é o investimento, qual é o emprego, qual é a condição para esse brasileiro concreto que está sendo gerado? Olha, nós estamos vivendo em momentos assim muito difíceis. Aqui no Senado eu tenho tido assim essa serenidade, né? Nós temos tido calma para não sair também, como fala aí no Nordeste, de sair chutando a lata, porque a vontade é essa. Mas não dá para fazer isso. O povo brasileiro, nesse momento, vive a expectativa da vacina. É claro, né? Muitas cidades do Brasil sequer têm a segunda dose. E esse período de imunização ele pode estar sendo completamente comprometido pela não execução. Em contrapartida, a gente tem os governadores do Nordeste, né, nesse pacto pela vida, na luta pela Sputnik, que 62 países já utilizam. Aí eu pergunto ao senhor, qual é o sentimento no Senado dessa decisão da Anvisa? O que se fazer ainda pelo povo brasileiro em relação a isso? Olha, nós estamos tendo bastante responsabilidade, como eu falei. A Anvisa, até o que nos prove ao contrário, é um órgão sério, de cientistas, de pessoas que sabem o que estão fazendo. Um grande erro que aqui no Brasil se cometeu foi político ficar dando pitaco na saúde. Está errado isso. Tá? Presidente, governador, prefeito, senador, deputado não tem que estar com caixa de remédio dizendo o que é bom para a população, não. Quem diz o que é bom é a ciência. É para isso que eles estudaram e é para isso que eles estão pesquisando. Então, enquanto a ciência ela disser o caminho correto, nós estaremos enfrentando. Então, neste caso aqui, hoje no Senado, pelo menos o sentimento que eu começo a perceber dos colegas, não é a marca da vacina e não é de onde ela veio, é ter a vacina. Então, as que já estão homologadas, por que não tem quantidade? A CPI da Covid foi instalada ontem. Ela vai estar discutindo justamente isso. Há denúncias concretas que chegaram ao Senado de que o Brasil no mínimo, recusou 6 vezes ofertas de milhões de vacinas, que numa altura dessa do campeonato a gente já estaria com 6 vezes. E nós estaríamos com o problema resolvido. Senador, desculpa, e esse discurso do governo federal em falar, se tiver vacina a gente compra, é porque não tem vacina no mercado, o Brasil é o que mais vacina depois das grandes potências. Esse discurso cola hoje ainda no Brasil? Não, ele não cola mais justamente por isso, pela falta de planejamento. Na hora, como o Brasil consome muito, é óbvio que o mercado, e isso também tem a ver com o mundo capitalista, e não estamos aqui para discutir, né, quem vai ganhar seu dinheiro, quem vai perder, mas a questão é, os grandes laboratórios ofereceram ao Brasil pelo menos 6 vezes, porque sabia que aqui era um público grande, então, ou seja, era um negócio bom para eles. E seria bom para o Brasil, porque a gente teria acesso. Quando o Brasil diz não, eles vão vender logo para as outras pontas, vão vender logo para os outros países. E foi o que aconteceu. Agora o Brasil está correndo atrás do prejuízo. Repito, o Senado tem feito esforço enorme com as embaixadas dos grandes países,
tentando manter as relações diplomáticas. Tiramos aquele maluco que estava aqui no Ministério das Relações Exteriores, o Ernesto, porque para mim não tem outra termologia, nomenclatura, né? Não nomenclatura, porque não é possível achar que a casa que produz os maiores quadros de relações exteriores do Brasil, os diplomatas que são preparadíssimos nesse país, o chefe deles é o que fazia aquela lambança, arrumando confusão com todos os países e confusão com todo mundo, achando que aquilo ali seria um curral ideológico da sua facção que ele queria agradar. Então, assim, não dá para a gente fazer graça num momento desse. Vacina é vacina, salva a vida. Você vai agora em qualquer farmácia dos Estados Unidos, qualquer pessoa a partir dos 18 anos já pode vacinar. 16 qualquer já. pessoa. 16 já. Então, assim, qual é a explicação que nós sempre tivemos? Repito, o SUS sempre tivemos expertise em vacinação em todas as pontas. Referência mundial, você vai estar lá na Amazônia e, ao mesmo tempo, lá no centro de São Paulo ou do Piauí, a gente está com a vacina chegando ao mesmo tempo. E agora, por falta de insumo, por falta de planejamento, nós não conseguimos ainda sequer chegar na casa dos 50, ainda estamos vacinando os 60 para cima. A expectativa de vacinação, eu queria entrar rapidinho nesse... A gente sabe que o comércio, ele é altamente atingido na faixa etária de 18 até 45, 50 anos, o comércio atual. Se fala na vacinação econômica, né? Se fala na vacinação para 40 anos em novembro. Absurdo, né? Assim, enquanto isso, as pessoas não produzem, não trabalham e o empreendedor cada vez mais sofre. Essa medida provisória número 1045/2021, que institui a possibilidade na redução de jornada de trabalho e salário, ela é importante nesse momento, senador? Olha, o governo tentou fazer isso o ano passado. E aí, quando não há honestidade na relação com a sociedade e com o Congresso, tudo para nós é pé atrás. Primeiro, quando se trata de retirada de direito conquistado, ele não parece ser estratégia para enfrentar uma pandemia, e sim a estratégia, não sei se você se lembra daquele vídeo que vazou do presidente da República com os seus ministros, falando todas aquelas palavras de baixo calão, toda aquela confusão. Lembra que o ministro do Meio Ambiente, o Salles, disse naquele momento? Vamos aproveitar essa pandemia para abrir a porteira e poder passar o que tiver que passar? Então, parece muito com aquela posição dele na estratégia hoje do Paulo Guedes. Dizer, olha, sempre foi uma vontade do grande mercado, dos mais neoliberais, de dizer, vamos acabar com os direitos trabalhistas, vamos acabar com a estabilidade dos servidores e vamos fazer o Brasil um mercado mais aberto. Então, assim, essa visão deles é uma visão extremamente equivocada. Primeiro, porque é um erro você querer criminalizar o serviço público achando que ele é o problema do país. A forma de você tratar ou de melhorar a legislação, ela tem que acontecer, mas não no momento de crise, muito menos através de medida provisória. Isso é um rito que tem que acontecer nas comissões que existem nas duas casas, por isso que há esse sistema bipartite nosso, a Câmara e o Senado, porque um revisa a ação do outro e com isso você aperfeiçoa. Você não pode pegar uma Constituição ou uma legislação como os direitos, como a legislação trabalhista e simplesmente rasgar ela numa medida provisória e dizer, olha, a partir de agora o servidor não tem mais estabilidade, a partir de agora você pode diminuir a jornada, a partir de agora você pode diminuir salário. Como é que nós vamos enfrentar essa crise se não tiver salário, se não tiver dinheiro rodando lá na ponta? O que é mais justo, o que é mais digno, o que é que distribui de forma mais equilibrada riqueza nesse país? É o lucro do Bradesco? É o lucro das grandes empresas do Brasil? Não. O que é mais justo é o da ponta, é os que têm o seu saláriozinho, que quando recebe o dinheiro, ele vai lá na casa dele, vai no comércio, ele vai na loja de roupa, ele vai na loja de calçado, ele vai no colégio, ele circula aquele dinheiro na sua comunidade e na sua cidade. Então, é esse dinheiro que tem que ser valorizado. Aí você pega os 30 maiores ricos do Brasil, triplicar a sua fortuna agora no momento da crise. E o pobre aí você pega os mais pobres, aumentaram. 54% hoje já chegam nessa linha extrema que já começam a se deparar com aquele fantasma que nós, na nossa juventude, achávamos que já estava vencido, chamado fome. Né? E aí volta de novo a fome no Brasil. Então, assim, será se essas medidas elas são boas? Eu lhe respondo, eu acho que não é. Irei olhar ela com detalhes, irei apresentar as emendas necessárias e lutar
para que nenhum direito de trabalhador seja retirado num momento difícil desse. Senador, para a gente fechar aqui, algumas participações, entre elas, mandando um agradecimento pelo asfaltamento da região ribeirinha do município de Timon. Todos os timonenses estão agradecidos, né? Foi recurso povoado Piranhas, Tamanduá, Laranjeira e Mata Posto. Era um sonho dos moradores. Mata Pasto. Nós visitamos recentemente essa obra. Era um sonho, como você falou, e agora, no mês de junho, eu devo estar retornando à cidade de Timon para visitar não só o asfalto dessa região, que é muito importante, que está ligando ponta a ponta, como também o asfalto na cidade. Né? Nós temos vários e vários bairros, vários e vários quilômetros, mais de 14 milhões de reais que estamos aplicando através de emenda parlamentar no município de Timon para ajudar a cidade nesse momento difícil. Bom, a prefeita Dinaí Veloso é uma prefeita que tem diálogo total conosco, né? Com a professora, a mulher, então assim, ela consegue ter essa relação e esse acesso direto aqui em Brasília para que a gente possa continuar ajudando a cidade. O senhor falou em sonho aí para fechar. O senador Everton sonha em fazer mais pelo Maranhão como candidato, por exemplo, ao governo do Maranhão. Tem se construído uma base forte, né? Larga nessa pirâmide para essa construção dessa candidatura. O senhor está disposto a trabalhar ainda mais pelo Maranhão? Olha, essa pergunta ela sempre nos vem e eu tenho falado de forma bastante aberta e honesta. É óbvio que o nosso nome é sempre lembrado e eu agradeço ao povo maranhense e todos que nos deram esse carinho. Não é à toa que me fizeram o político mais votado de toda a história do Maranhão, com quase 2 milhões de votos. E isso nos dá a responsabilidade de estar sempre preparado para tarefas. Eu digo que projeto majoritário, ele não é um projeto pessoal, ele é um projeto coletivo. Então, à medida que um colégio de partidos, prefeitos, deputados estaduais, federais e a sua excelência, o povo, define que ela quer A, B ou C como seu representante, você tem que estar sempre à disposição para ajudar e para fazer a sua parte. Então, eu não vim para cá, para o Senado, para me acomodar. Com 41 anos, um dos senadores mais novos do Brasil, eu tenho essa responsabilidade de dizer, caso eu seja escolhido pelo meu grupo político, caso nós consigamos participar dessas prévias, que eu vou dizer assim, até novembro, o governador Flávio Dino vai sentar novamente conosco e vamos sentar de forma bastante aberta e democrática e escolher o nome. Caso o meu nome seja escolhido, eu sem dúvida estarei pronto para atender essa missão e irei cumprir essa tarefa com o mesmo vigor, com a mesma dedicação que eu tenho me dedicado, não só ao mandato de deputado federal que eu cumpri, como agora no mandato de senador da República. Senador, seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia. Parabéns pelo trabalho, pela luta pelo Maranhão, pelo Piauí também. A gente sabe do carinho que o senhor tem pelo Estado. E, por favor, fique à vontade. Eu queria só fazer um apelo e um pedido aos prefeitos do Piauí, do Maranhão e de todos os estados que estão acompanhando neste momento a programação da Meio Norte. Agora, nessa semana, tivemos uma audiência com o ministro da Cidadania, o deputado Roma, junto com o deputado Kleber Verde e o deputado Gil Cutrim, tratando sobre a questão dos consumidores de baixa renda, da tarifa social, os que têm acesso à tarifa social que baixa a conta de energia das pessoas de baixa renda. O que é considerado consumidor de baixa renda? Os que ganham até R$500 por pessoa numa família. Então, tem muitas famílias que são consideradas de baixa renda, só que lá no NIS, através do CRAS, que é feito esse cadastro, no NIS desse cidadão, tem que informar o número da sua conta de energia. E muitos não informam. Com isso, as pessoas elas deixam de ter até 65% de desconto na sua conta de energia. Então, é importante que essas pessoas saibam que existe esse programa. Até junho desse ano, 30 de junho, está suspenso o corte de energia para quem faz parte da tarifa social. E lembre-se que é lei no Brasil hoje, lei de autoria do senador Everton, foi minha luta aqui no Congresso, aprovar essa lei que proíbe o corte de energia para todos, para o comerciante, para a dona de casa, para todos, o corte de energia dia de sexta-feira, véspera de final de semana e véspera de feriado. Com isso, dando tempo para o cidadão trabalhar. Uma vitória do povo. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo, senador. Forte abraço ao Maranhão. Um grande abraço. Um grande abraço. Está aí. Senador duro, viu, Kilson Johnny? Trabalhando pelo povo do Maranhão. Vem exatamente, forte, senador Everton Rocha, que é meu primo, né? Senador, seu primo. Meu primo. Kilson Johnny dos Santos Rocha e o senador Everton Rocha.
Nós somos da mesma que família. de ser vergonha esse, viu, rapaz?